E aí, tudo bem? Você não leu o título desse vídeo errado, porém veja bem, tem uma dupla interpretação aqui. Uma diz que a planta produz carne como um fruto, e a outra diz que a planta vai virar carne. Relaxa que a gente vai abordar as duas aqui. Mas, pra gente deixar bem claro aqui, isso infelizmente não é possível. Nos dois casos ainda. Mas vamos lá entender o motivo, se liga. Uma planta produzir carne como um fruto seria uma situação hipotética em que a planta teria um órgão que contém tecido muscular. E veja, o tecido muscular ele vai ser responsável pelo movimento dos animais, pelo batimento cardíaco e pela movimentação de substâncias no corpo, entre outras funções que a planta não tem. Mas não fique triste, plantinha, você ainda é autotrófica. Agora, a outra alternativa, que uma planta virar carne, é uma situação em que a planta teria uma transformação completa do seu corpo, passando a ter características de um animal, como esqueleto, músculos e órgãos, sangue, pele, pelos e etc. Isso aí é meio óbvio que é impossível, mas aí tem a pergunta, né? E com a edição genética não seria possível? Bom, isso daí seria muito massa, né? Mas antes de poder falar sobre isso, o que seria carne? A carne aqui que a gente está definindo é tecidos animais que são convenientes para o uso como alimento. Então veja que célula animal é diferente de célula vegetal. E principalmente carne, que são músculos comestíveis, praticamente. Então, como eu disse, ou mais ou menos, a célula vegetal não possui tecido muscular. Então é como tirar leite de pedra, ou fazer das tripas coração. Ou a expressão idiomática que você quiser. Mas, e aquela ideia que você tinha me falado? Usar a poderosa edição genética. Usando ela, a gente não poderia produzir carne a partir de plantas com ela? Então, não. Até o ano que esse vídeo aqui está sendo gravado, não é possível ainda. Então, queremos se alimentar com a carne que a planta produz. Isso ia melhorar e muito nossa situação com a fome. Íamos diminuir os problemas com o meio ambiente, gasto de água e etc. com a produção em massa de carne. Mas para chegar nisso, a gente tem que primeiro pensar: o que faz a carne ter sabor de carne? O que faz a carne ser gostosa? Basicamente é gordura, proteínas, açúcares, aminoácidos e minerais. Óbvio que dentro disso a gente tem coisas mais complexas dentro. Agora veja só, todos esses componentes que fazem a carne ter sabor e nutrientes que sejam bons para o nosso organismo. Mas é aí que está o nosso maior problema. A planta em si teria que ser modificada geneticamente para sintetizar os nutrientes necessários para a produção dessa carne. Isso aí inclui a introdução de vias metabólicas que permitiriam a produção de proteínas, os aminoácidos e os outros componentes da carne. Ou seja, impossível. Então é engraçado pensar na carne como uma coisa só. Porém, ela é um todo de substâncias e componentes complexas, já que ela é um músculo, né? Então é tipo pensar num ovo, por exemplo. Quando a gente escuta a palavra ovo, a primeira coisa que a gente pensa é num alimento que tem um formato de uma superfície curva tridimensional, gerada pela rotação de uma curva plana em torno de um eixo fixo que não intercepta, tendo dois eixos de simetria. É óbvio que só de ouvir a palavra ovo, essa é a primeira descrição que vem na sua cabeça. Porém, veja só, o ovo não é só isso, ele é uma gama de componentes. E veja bem, do ponto de vista biológico, o ovo é o zigoto dos animais, ou seja, a célula resultante de uma fecundação. Então, não é nem ele que a gente come, é a gema, porque ela que é rica em nutrientes e proteínas e lipídios, carboidratos e etc. A gente não come a casca, se bem que tem gente que come, né, mas pensamos nele como singular. E é exatamente o que acontece aqui com a carne. Então, se a gente fosse ter que editar geneticamente uma planta para metabolizar uma quantidade gigantesca de componentes da carne, seria impossível. Porém, antes de você ficar triste com a impossibilidade, vou tentar te deixar alegre com uma possibilidade mais acessível no momento. Usando a poderosa e maravilhosa engenharia genética, a gente poderia modificar uma estrutura celular das plantas para tentar replicar a estrutura e textura da carne. Ah, mas para que a gente faria isso? Calma lá que eu não acabei ainda. Seguindo, o sabor característico da carne é em grande parte atribuído aos compostos voláteis que conferem os aromas específicos da carne. Através da edição genética, mais uma vez, seria possível modificar os perfis de produção de compostos aromáticos das plantas, o cheiro específico delas, introduzindo genes responsáveis pela síntese de compostos associados ao aroma da carne. Ah tá, mas e daí? Calma aí, cara, eu nem acabei, relaxa aí. Embora as plantas tenham seu próprio tipo de gordura, elas podem ser geneticamente modificadas para produzir gordura semelhante às encontradas na carne. Logo, eu acabei de te mostrar que sim, a gente pode transformar planta em carne. Do nosso jeitinho, mas a gente pode utilizar a poderosa genética a nosso favor e fazer um belo bifão de samambaia. Porém, por mais que eu quisesse uma planta que desse mesmo no lugar de um fruto ela produzisse carne, isso não é viável, ainda.
Bom, é isso. Até!